Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial. Pois é, parece que o esporte preferido da Globo agora é bater no ministro Alexandre de Moraes. Quem diria que a gente ainda ia ver algo assim, né? A Globo, a UOL, Metrópolis, todas as mídias grandes, conhecidas aí do público, batendo no ministro Alexandre de Moraes como se não houvesse amanhã. E com muita razão, diga-se de passagem, porque o escândalo do Banco Master agora está atingindo em cheio, né? Um Supremo Tribunal Federal que já estava com a credibilidade abalada. Há uma ala que diz que o sistema já usou o Alexandre de Moraes e que mais cedo ou mais tarde ele seria descartado. Então, essa hora chegou. Outra ala diz que fogo de palha é a tentativa da imprensa de jogar, vamos dizer assim, um recado para o Alexandre de Moraes que ele também pode ser o próximo. Enfim, vamos entender tudo isso que está acontecendo nesse editorial. Vocês estão vendo aqui que a gente está gravando de dentro do carro aqui para vocês de viagem. Então, se tiver com áudio legal, coloca no comentário aí, combinado? E aí, diz para mim qual o seu ponto de vista. O sistema está rifando o Moraes, ou seja, já deu, já está com um prazo de validade vencido, ou ainda vai ter mais uma chance, o sistema vai autoprotegê-lo, mas dizendo, ó, volta para casinha. Coloca no comentário que eu quero saber sua opinião, beleza? Mas vamos falar também sobre a cirurgia do Bolsonaro. Hoje o Bolsonaro teria uma entrevista, vocês estão sabendo disso, que foi autorizado pelo próprio Moraes uma entrevista do Bolsonaro lá no jornal Metrópole. Só que o próprio Bolsonaro fez um pedido, né, de cirurgia com urgência. O Bolsonaro estava passando mal e ele fez uma carta de próprio punho solicitando que a cirurgia fosse cancelada, explicando que não conseguiria fazer a cirurgia em virtude da sua saúde que está abalada. Acompanha comigo o trecho da CNN que fala que foi solicitada uma nova cirurgia e que o Bolsonaro pode ser levado às pressas para o hospital amanhã para já fazer a cirurgia. Acompanha comigo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para agendar a cirurgia dele para amanhã. Havia uma expectativa muito grande a respeito da data e hora em que seria realizado esse procedimento. Essa demanda já vinha desde lá de trás pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que tem que passar aí por um procedimento para corrigir uma hérnia inguinal bilateral e também pretende fazer um procedimento relacionado àquelas crises de soluço que Jair Bolsonaro vem apresentando recorrentemente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já havia autorizado a realização do procedimento após uma perícia médica, mas aguardava-se então a data exata em que essa cirurgia seria realizada, uma indicação a ser feita pelos médicos de Jair Bolsonaro. Temos então aqui um despacho, tá? A petição apresentada pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, em que aponta que, a fim de que a cirurgia indicada pela equipe médica e confirmada pela perícia, realizada pela Polícia Federal, seja realizada e conforme a agenda da equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico, requer-se que seja conduzido e internado no Hospital DF-Star na data de amanhã, quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que ele possa, Jair Bolsonaro em questão, ser submetido aos exames necessários e preparatórios para o procedimento cirúrgico. Então, o que a gente tem aqui é a informação de que Jair Bolsonaro vai ser internado amanhã, vai realizar todos os procedimentos pré-operatório e aí prossegue então a petição. A cirurgia indicada pela equipe médica será realizada no dia seguinte, tá corrigindo aqui a informação, tá? A gente vai ver a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro amanhã e a cirurgia será realizada no dia seguinte, no dia de Natal, após a realização dos devidos exames, portanto, dia 25 de dezembro, data da cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro ponto que a gente precisa falar é o quanto essa turma do amor é asquerosa. Vocês viram, né, que a cirurgia do Bolsonaro acontecerá, a internação é amanhã, mas a cirurgia acontecerá no dia de Natal. Pois é, tem um monte de gente aí da esquerda já
falando que seria um bom presente de Natal, né? A não recuperação do Bolsonaro, ou seja, a não sobrevivência do Bolsonaro a essa cirurgia. Estão torcendo pela morte do Bolsonaro, falando um português claro. Aí você já percebe como essas pessoas são, né? Outro ponto também, que é um absurdo, é que o Bolsonaro vai passar por cirurgia. Uma cirurgia que é delicada, não é uma cirurgia tão simples e está sendo realizada de urgência, haja vista a necessidade por causa do agravamento da situação do Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, em vez de determinar a prisão domiciliar para recuperação em casa e depois, talvez até destiná-lo de volta, mas não, Bolsonaro ficará confinado dentro da sede da Polícia Federal, que já foi demonstrada pela defesa e pelos médicos que não tem condição de receber o Bolsonaro. Então é um absurdo total. O Moraes deveria ter destinado o Bolsonaro para a prisão domiciliar, o que ele não fez. Vamos lá, dando continuidade, o Flávio Bolsonaro também postou um vídeo. E nesse vídeo ele fala também sobre a cirurgia do pai e sobre o cancelamento da entrevista que aconteceria no Metrópolis. Acabei de ver notícia que por motivo de saúde o meu pai não vai dar uma entrevista ao vivo no Metrópolis, que estava autorizada para acontecer hoje, agora pela manhã. Então, como todo mundo sabe, ele está na iminência de se internar para fazer uma cirurgia. E tem dia que ele acorda bem, tem dia que ele acorda pior. Então hoje pode ter sido um dia que ele acordou mais indisposto. E eu sei que muita gente está com saudade dele, de ver o meu pai de novo, de ouvir a sua voz, nem que seja aqui pelas telas, né? Por onde eu vou, muita gente pergunta como é que está seu pai. E essa seria uma oportunidade de todos verem como é que ele está. Mas a saúde dele em primeiro lugar, né? Então eu penso que continuem orando pela saúde dele, pela nossa família e pelo nosso Brasil. Um abraço para todo mundo, fique com Deus. Pois é, então já tinha sido autorizado a entrevista pelo ministro Alexandre de Moraes, o que estranhou muita gente, né? Porque o sistema que é o Bolsonaro totalmente inabilitado para falar, né? Eles não querem que o Bolsonaro possa dizer, né, aquilo que está acontecendo com ele ou aquilo que ele tem de visão para o Brasil. O Bolsonaro e o bolsonarismo ainda assusta o sistema. Agora, chamou muita atenção, né? Depois de tanto tempo autorizada a entrevista, coisa que até o Lula teve direito, vem, né, essa cirurgia aí e não se sabe se o ministro Alexandre de Moraes voltará a permitir uma nova entrevista do Bolsonaro depois, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo preferido da Globo agora, bater no Moraes. Pois é. O que está acontecendo em relação ao ministro Alexandre de Moraes? O ministro Alexandre de Moraes, que pousou como o arauto da democracia, hoje está envolto a um escândalo que ele tem que se explicar. O escândalo do Banco Master. O Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, causou uma fraude gigantesca. Acontece que este mesmo banco tinha contratado a esposa do Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, para advogar para eles um contrato de 129 milhões de reais. Acontece que o Banco Master tinha centenas de processos, nenhum deles pela esposa do Moraes. Pelo que se diz, né, não tinha muitos processos que justificassem um valor de 129 milhões num contrato. O pior, ela, segundo a acusação, não teria atuado. Quem atuou? O próprio ministro Alexandre de Moraes. Como? Junto ao Banco Central. Ele teve 3 ligações e uma reunião junto ao Galípolo, que é o presidente do Banco Central, para que o Galípolo autorizasse uma operação esta que seria considerada fraudulenta, onde o Banco Master contrataria com o BRB, que é o Banco de Brasília. Acontece que o Galípolo informou o Moraes, olha, nós temos indícios de irregularidade, por isso a operação não aconteceu. É o que informa a Malu Gaspar, lá do Globo. E aí o que aconteceu? O jornalista que escancarou essa situação em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ele desmentiu
uma nota que o Alexandre de Moraes soltou sobre o caso e que eu vou discutir aqui com vocês, vou apresentar para vocês, mas olha só, lá na CBN, tá? Jornal da CBN, olha o que ele falou. Muito bom dia para você, Manu Gaspar. Bom dia, Milton, nesse nosso plantão de Natal. E que plantão é esse, né, minha amiga? Porque você ontem trouxe informações importantíssimas a partir de apurações feitas por você e sua equipe em torno dessa relação do Alexandre de Moraes com o caso Master Vulcano, uma aparente tentativa de intervenção ao buscar contato com o presidente do Banco Central, o presidente Galípolo. Eu queria que você resumisse aí aquilo que foi possível apurar a partir das informações. O Tribunal Federal Alexandre de Moraes procurou sim o presidente do Banco Central mais de uma vez, pelo menos 4 vezes, para fazer pressão em favor do Banco Master. Que tipo de pressão? Ele numa delas pelo menos, ele se encontrou com o Galípolo, ele chamou o Galípolo para conversar e falou, e pediu para o Galípolo sobre a aprovação do Banco Master, queria saber se era possível, questionou ali sobre o que precisava para aprovar, como é que era isso e tal, naquela linguagem que a gente sabe que é a linguagem de Brasília, né? Não uma linguagem que alguém... Pois é, pessoal, dando continuidade aqui, hoje, né, há uma briga aí para que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seja implementado e que seja feita também uma CPMI ou uma CPI. Essa CPI está sendo buscada não pela base da oposição, ou seja, os aliados do Bolsonaro, pelo contrário, o jogo está tão pesado, que a ideia hoje de abrir uma CPMI ou uma CPI e de buscar um impeachment do Alexandre de Moraes é feito até por quem é meio que da base governista, que é o Alessandro Vieira. Olha só o que o pessoal da Band falou sobre este caso, né? Vale a pena conferir esta reportagem. Série de revelações constrangedoras envolvendo as atividades, o comportamento do casal, da esposa e do ministro Alexandre de Moraes. Trata-se que já prospera no Senado Federal uma proposta de CPI para investigar o ministro, exatamente as atividades do ministro. E essa proposta não é daquela oposição radical, bolsonarista, não. É de um senador que anda namoriscando ali com a base governista, o senador Alessandro Vieira, que é do MDB. Portanto, não é nenhum partido radical, faz parte considerado meio que base do governo Lula e é o relator da CPI do crime organizado. Ele disse que vai dedicar o recesso parlamentar à coleta de assinaturas de apoio a essa CPI no Senado para investigar o ministro Alexandre de Moraes. Bom, sobretudo esses fatos envolvendo o Banco Master. Pois é, né? Matéria aí da Rádio Bandeirantes, tá, pessoal? Ou seja, a pressão tá grande. Agora, o que o Victor Von Serran falou chamou, de certa forma, a atenção. Olha o que ele disse. O Galípolo sabia que a assimilação do Banco Master seria questionado com o tempo, ou seja, falar que vinculava o Alexandre de Moraes e o Banco Master ia ter questionamento. Mesmo com pressão de todos os lados, ele negou a compra, ou seja, mesmo com uma pressão vinda do STF, mesmo com uma pressão vinda do Alexandre de Moraes, ele falou, não, tem uma fraude aqui e essa fraude, se eu autorizar, eu vou parar na cadeia amanhã. Então ele negou para o ministro Alexandre de Moraes a compra, né, do Banco Master pelo BRB, ou seja, quem ia estar comprando essa fraude, quem ia estar comprando essa dívida bilionária, ia ser um banco público. Entendeu o tamanho do problema? Mas vamos lá, não duvido que tenha sido ele mesmo que soltou a informação para a grande mídia. Muito do que a polêmica, muito no intuito de que a polêmica ajudaria a manter sua posição inicial. Ou seja, ele viu que isso ia acabar caindo no colo dele e ele soltou a bomba para jogar o Alexandre de Moraes no fogo. Moraes estava confortável com o fim da lei Magnífica e não esperava a divulgação dos encontros com o presidente do Banco Central. Quando houver a citação, é sempre importante citar a Malu e o Merval. Com o tratamento com jornalistas da Globo é diferente. Vou esperar ansioso para ver a reação do Alexandre de Moraes. Ele não usou essa palavra, né? Mas do Alexandre de Moraes. Então, vamos entender o seguinte. O Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ele viu que o negócio começou a ganhar repercussão. Ele viu
que mais cedo ou mais tarde isso ia virar CPI, ele viu que mais cedo ou mais tarde isso ia virar investigação e que mais cedo ou mais tarde ia chegar no Banco Central. Então, para se preservar, ele jogou tudo para os jornalistas e falou, olha aqui, ó, quem fez lobby, quem movimentou, quem manifestou foi o Moraes. Ou seja, jogou o Moraes na fogueira. Agora eu te pergunto, quem indicou o Galípolo foi o governo Lula. Será que o governo Lula não está olhando isso e rindo de orelha a orelha só para esperar para ver no que vai dar? Ou seja, aquela amizade da onça, né? Pois é o que a maioria aí está falando, que o Lula, junto com o restante do sistema, é quem resolveu, né, fritar o Alexandre de Moraes, né? Mas vamos lá, essa CPI vai dar o que falar, tá em todos os jornais, todo mundo falando sobre essa tal CPI que pode dar uma dor de cabeça para o Moraes. Informação de que a oposição, contando inclusive com nomes do Centrão, quer a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar a atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso do Banco Master, junto ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Essa informação foi da nossa colega jornalista Malu Gaspar, do Globo, dizendo que houve encontros entre o ministro e o presidente do BC e que teriam sido tratados problemas do Banco Master. Vamos fazer um parênteses aqui. A Malu Gaspar também trouxe um contrato milionário da mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Bassi, com o Banco Master. E silêncio total sobre esse contrato e sobre a atuação do ministro, enfim, e hoje vem essa informação. Caio Junqueira confirma que houve sim encontros entre o ministro e o presidente do BC e que a oposição quer uma CPI e quer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essa briga está comprada só lá para fevereiro, porque recesso parlamentar no Congresso Nacional, apesar da gravidade do assunto, o Congresso Nacional já entrou em recesso. Pois é. Agora, e o Procurador-Geral da República vai pedir investigação ou não? E a Polícia Federal vai investigar o ministro Alexandre de Moraes ou não? Porque se depender só do Congresso, só para fevereiro, né? Vamos lá. E aí, hoje vai ser o show, né? A CNN, a Globo, o Globo, o UOL, todo mundo detonando ao vivo o ministro Alexandre de Moraes. Vamos olhar aqui a CNN agora batendo no ministro. A atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal fora dos autos passou a ser acompanhada com mais atenção nos últimos anos pelo debate público. Discussões sobre a presença de magistrados em eventos privados e encontros festivos com advogados que atuam na corte ampliaram o escrutínio sobre limites institucionais, éticos e principalmente sobre, pelo menos, parecer imparcial. Uma revelação hoje do jornal o Globo amplia esse horizonte porque pela primeira vez aparece, ainda no campo das alegações, uma suspeita de possível advocacia administrativa envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Esse crime é definido no Código Penal como patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se da condição de agente público. Segundo a reportagem, Moraes teria atuado junto ao Banco Central em favor do Banco Master, que contratou o escritório de advocacia da sua esposa. Até o momento o ministro não se manifestou, o que torna mais grave ainda o episódio. A ausência de posicionamento não implica por si só irregularidade, mas reforça o debate sobre transparência, conflitos de interesse e os limites da atuação de integrantes do Supremo e expõe um problema, esse sim antigo na corte, que fala muito quando é melhor silenciar e que silencia quando deveria ser obrigado a falar. Pois é, fala muito quando deveria se calar e se silencia quando deveria falar. Agora, vamos ver a UOL. Aí é presente, né, para quem é oposição ao ministro Alexandre de Moraes. A UOL, militante de esquerda, defendeu todas as ações do ministro Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro. Agora vem a UOL para detonar o Alexandre de Moraes. Olha só o que disseram, né? O Walter Maiorovitch, lembrando que o Walter Maiorovitch é juiz aposentado, tá? De esquerda, odeia o Bolsonaro, é juiz aposentado, mas olha o que ele falou aqui. Se a doutora Viviane Bassi não fosse mulher do Alexandre de Moraes, o ministro chamaria a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes quebrou finalmente o silêncio. Ele
negou o meio de nome, ter feito lobby junto com o Banco Central para destravar um negócio que interessava ao cliente da banca sobre a Viviane Márcio. Se o Alexandre de Moraes me disse as explicações com a mesma régua que aplica à defesa dos réus que chegam à mesa, ele não hesitaria em chamar para acionar a Polícia Federal. Consideraria que o caso requer investigação. Então, diante da seguinte cena, o xerife do Supremo admitiu que conversou com o Gabriel Ganipo, porque ele alega que não tratou apenas das sanções da Magnitsky, que casaram sobre ele. Nas pegadas da República do Mar, também a repórter Daniela Lima do tudo que o Master fez parte da conversa. Falaram de Magnitsky, mas também falaram sobre o Master. O que seria apenas uma impertinência se torna uma suspeição quando se sabe que a advogada do Viviane Márcio foi contratada por 3,6 milhões de reais por 3 anos para cuidar dos interesses do banqueiro ostentação Daniel Caro, do Master. Então, Fabiola, esse é o problema de ministro que não se preocupam com as aparências e permitem que forme em torno do gabinete essa aura de suspeição. Pois é, eu até me confundi. O Walter Majorowicz, né, ele já falou, foi nesse vídeo aqui. Mas ali o que o Josias de Souza falou, né, de certa forma escancarou, né, foi um tapa na cara, escancarou literalmente que teve a conversa do Master. E a partir do momento que se prova isso, o crime do artigo 321, que é a advocacia administrativa, é cogitado pela própria imprensa. Vocês entendem o tamanho disso? Mas olha só, o jurista Walter Majorowicz, esse juiz aposentado, né, afirma que Moraes cometeu crime. Dá uma olhada. Verdade desse episódio. Porque se trata de crime. Nós tivemos uma notícia de crime e essa gravidade aumenta, Caio, porque quem é o titular da ação penal pública é o Ministério Público e, no caso específico, o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, que tem o poder dever de apurar, até agora silenciou, porque isso choca, né? Imagina um ministro a cometer crime de advocacia administrativa. Mas, cara, eu acho que nós estamos sendo enganados com essa história do código de ética, do código de comportamento. E digo por quê? A necessidade de um código de ética, de comportamento, por evidente. A lei orgânica da magistratura está aí, mas não se aplicou nunca com relação ao ministro do Supremo. Esse é o ponto. O que adianta a gente ter um código de ética, um código de conduta, se nós não temos um órgão fiscalizador e um órgão que vai aplicar sanções para aquele que se desviou do seu comportamento, que não teve postura e compostura. Está percebendo, Caio, que isso vai virar, desculpa a expressão forte, mas vai virar perfumaria. É uma perfumaria. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E se fizer, o que vai acontecer? Absolutamente nada. Porque o Supremo já entendeu que o Conselho Nacional de Justiça não tem poder disciplinar sobre os seus ministros. Então estamos falando muito de código de ética, de código de conduta. É importante isso. Sim, mas nós estamos esquecendo que precisa ter um órgão para fiscalizar e para aplicar a sanção. Pois é. Quem sanciona os ministros do Supremo?
Sabe aquele discurso bolsonarista que todo mundo vem falando, mas ninguém pode sancionar os ministros, né? Como resolver o problema? Pois é, vem à tona agora, tá? E aí o Walter Mayorevich, ele continua, né? Que ele encontrou o Galípolo sim, por causa da Magnitsky, não por causa da Master, mas, né, que não convenceu muito. É pedido isso, está eliminado o Gilmar Mendes, artigo 39, número 5, está suspenso pelo Gilmar Mendes. Como que percebeu que isso está travado? Se a gente pensar, bom, e se não tivesse essas entradas? Acredito que o impeachment, pelos elementos que existem, ainda não está maduro. Há necessidade de se apurar a verdade. E por que não? A verdade pode estar com Moraes, sim, mas pode também não estar. Daí a necessidade de se apurar, porque no sistema republicano os pratos têm que ficar limpos. E no Supremo Tribunal Federal não pode ficar com essa imagem de um manário, ou seja, de um poder. Eita. Vocês ouviram? O Walter Mayorevich, ex-juiz, falando que tá sentindo cheiro de puteiro lá no Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, para chegar nesse nível de conversa, para chegar nesse nível de palavreado, é porque todo mundo resolveu abrir fogo contra o Supremo Tribunal Federal. O Alessandro Vieira, viu a chance perfeita para se reeleger para o resto da vida. Ele não é bolsonarista, ele não é esquerdista também. Ele é um centro, meio esquerda, um centro. Acontece que ele viu que é um anseio agora da sociedade parar os abusos, é um anseio dos bolsonaristas, e eu vou te falar uma coisa, esse cara, se ele movimentar um impeachment, não é um impeachment de bolsonarista por causa dos abusos contra bolsonaristas. Isso aí, a mídia tá pouco se lixando desses abusos. Agora, é um impeachment de um cara que a mídia quer calar a boca, e movimentado por um cara que não é bolsonarista, que é o Alessandro Vieira, mas que se ele conseguir isso, até os bolsonaristas vão votar nele. Senador, esse caso que o senhor está debruçado agora reúne dois elementos muito polêmicos, o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. O senhor sente nos seus colegas senadores medo de lidar com o caso do Banco Master? Acho que Brasília, os três poderes na praça têm medo do caso do Banco Master. Eu diria que o passo a linha imenso. Nós temos 3 grandes casos mandados no Brasil hoje. Você tem emendas, que é um drama terrível, e são bilhões de reais. Você tem o INSS, também são bilhões de reais guiados. E você tem o Banco Master. Nos 3 casos, você vai encontrar participação, tranquilamente você vai encontrar participação de integrantes dos 3 poderes. E ninguém coloca de pé um esquema de crime deste tamanho, sem conivência com o poder estatal. Agora você tem que criar condições para apurar algumas coisas avançando. Você percebe que o INSS está avançando, tem CPMI e tem investigações em andamento, emendas avançadas. Você tem processo de investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal. E agora precisamos estar fazendo um avanço com relação ao Banco Master, porque não dá para permitir esse tipo de atuação. Esse nível de esquerda a nossa proposta esse caminho que a Comissão Parlamentar de quer. Eu acho que ela tem sim condições de prosperar mesmo com dificuldades e sabendo quanto é traumático. Foi traumático fazer impeachment das mais de 10 cidades do Supremo. Aí vai chegar o momento de fazer também de ministros do Supremo. Escutou isso? Foi traumático fazer impeachment de presidente. E o Brasil sobreviveu. Tá na hora de fazer impeachment de ministro do STF também, né? Ou seja, a gente vai continuar no próximo editorial, porque o Moraes soltou uma nota e confirmou. Só que vai ficar para o próximo editorial, para esse aqui não ficar longo demais, tá? Então, muito obrigado pela confiança, pela companhia em estar mais um dia aqui com a gente no nosso editorial. Desculpe gravar de dentro do carro, mas eu prefiro trazer o conteúdo e a informação está sempre chegando para vocês. Muita gente fala, não, eu só me informo através do seu canal. Você vai lá e busca as informações de tudo que está acontecendo e me traz. E é esse o meu papel aqui, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial. Abraço!